Ele é poeta, contista, cronista, romancista e também fotógrafo. Diretamente do Rio Grande do Norte, hoje eu vou bater um papo com o escritor Theo Alves. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui do Instagram e eu me chamo Rafael Solon. Sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube com o canal Leitura e Imagem. E aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais sobre as minhas análises críticas e resenhas, o link está disponível aqui na bio do Instagram. Eu vou chamar o Theo para iniciarmos o bate-papo de hoje. Vamos lá. Boa noite a todos. Opa! E aí, Rafael? Beleza? Tudo caminhando, meu cara. Tudo na correria. Muito bom. Eu agradeço muito por você aceitar o convite novamente. Por motivos técnicos, infelizmente, não podemos publicar o nosso primeiro bate-papo e o conteúdo ficou tão bom que para mim foi algo um tanto frustrante não poder ter publicado. Mas eu acredito que o que importa é a mensagem e hoje vamos conseguir captar tudo aquilo que a gente fez na live anterior. Eu também gostaria muito de lhe agradecer por ter disponibilizado um exemplar, né, em mídia digital do Barreiro das Almas. E assim que possível, quando eu concluir o livro, eu já vou escrever uma resenha sobre o livro. Tá bom? Aí é um prazer. Sempre que possível, se quiser bater um papo, a gente conversa. Sempre um prazer. E espero que você goste do livro. Vamos falar muito sobre ele hoje na live. Então, eu vou fazer até outras perguntas que durante a primeira live não puderam ter sido feitas. Bom, pessoal, eu primeiramente vou informar para vocês que o período da live vai durar de aproximadamente 1 hora. E quando estiver chegando nos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui a aba de comentários aqui da live para que vocês possam fazer perguntas para o autor a respeito de suas obras que já foram publicadas. Então, por enquanto, vamos curtir o bate-papo e fiquem tranquilos, porque o momento de vocês fazerem perguntas vai chegar. Então, vamos lá. Theo, antes da gente falar um pouco sobre a sua, digamos assim, a sua carreira como escritor, eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho como fotógrafo. E eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de um diretor italiano que você gosta muito, que é o Federico Fellini, e você falou até do Julieta dos Espíritos. E que esse filme, ele, de uma certa forma, foi algo que causou um despertar dentro de você a respeito da sua relação com as imagens. E que foi algo até que Sim. contribuiu para o que ia ser a construção do seu primeiro conto. Você pode falar um pouco sobre essa sua relação com o trabalho do diretor Federico Fellini e como foi esse momento para você? Com o maior prazer. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho do Fellini. Não só do Fellini, mas tem um monte de gente que eu gosto do cinema. Às vezes eu tenho, inclusive, a impressão de que o cinema me inspira mais a escrever do que a própria literatura. E com o Fellini foi isso. Assim, eu era adolescente, eu tive a sorte de ser um adolescente com bons amigos e com gostos muito interessantes. Então eu tive a sorte de crescer vendo muita coisa de cinema europeu, assim, que oferecia um contraponto, aquela coisa dos filmes da Sessão da Tarde, ou do Supercine, coisas assim. E aí, eu ainda adolescente tive um contato com um filme do Fellini que eu achei mágico, assim, que era o Julieta dos Espíritos, como você disse, que é o primeiro filme colorido do Fellini. E assim, as cores são absurdamente bonitas, são grandiosas no filme do Fellini. E aí aquilo me tocou de um jeito que eu não sabia exatamente como era, o que era, mas eu entendi naquele dia, vendo o Fellini, vendo o filme do Fellini, com a Julieta Mazina, eu entendi que eu precisava fazer imagem de alguma maneira. Né? E eu era um menino
família pobre, assim, a gente não tinha, como hoje, todo mundo tem um celular com câmera e tal, coisas desse tipo, nem celulares havia. Está falando aqui de anos 90, né? E não tinha câmera, não sabia desenhar direito, então eu não tinha muito como fazer imagens, né? E aí foi quando eu entendi que a única coisa que eu tinha, né, a única matéria-prima que eu tinha para fazer imagens era a palavra, né? E aí eu comecei a trabalhar esse processo de transformar aquilo que eu queria mostrar no que eu podia escrever, né? E esse foi um processo muito curioso, muito intenso e muito fantástico. Eu lembro que eu comecei a escrever o meu primeiro conto, eu já rabiscava alguma coisa de poesia, ainda muito sem identidade e tal, mas o meu primeiro conto eu escrevi justamente por causa do filme. Eu queria escrever alguma coisa, comecei a rabiscar uma história, a datilografar uma história, escrever numa máquina de escrever, Olivetti, pequenininha. E comecei, nunca terminei esse conto, né? Mas ele foi extremamente importante para mim. Nem lembro assim, sobre o que era, mas ele me deu essa noção de que eu podia ser um escritor, um cara que fazia imagem com as palavras, né? Você fala muito que gosta de artistas que costumam instigar você para criar algo novo. Você poderia citar alguns artistas, tanto na parte da fotografia como também do cinema, que até hoje você diria o trabalho deles são muito importantes até para instigar o meu processo como escritor de fotógrafo? Sim, sim. Eu admiro muita gente, assim. Tenho, inclusive, a sorte de algumas das pessoas que eu admiro serem amigos, né? Então, é uma alegria dupla, né? Ter a amizade da pessoa e ainda ter o direito à admiração por essa pessoa. E se eu for pensar assim do universo do cinema e da fotografia mais especificamente, e aí eu levo uma coisa que está comigo em tudo do que eu acredito, assim, com relação ao senso estético, eu me encanto muito por coisas que são parecidas comigo, de alguma maneira, que me fazem com que eu me identifique com aquilo, e gosto muito, me atraio muito por coisas que não têm absolutamente nada a ver comigo, que são justamente o oposto do que eu faria. Então, essas coisas me interessam muito. E isso está no gosto pela fotografia também. Então, eu adoro, por exemplo, a Elza Lima, uma das minhas fotógrafas favoritas. Me deu uma grande alegria. Um tempo atrás, mandei umas fotos para ela, e ela gostou, fiquei super feliz. Para mim é um elogio de uma vida, né? E adoro a Vivian Maier também. Duane Michaels é um fotógrafo que eu adoro. Diane Arbus também. Gosto muito de Miguel Rio Branco. Então, assim, são caras, são pessoas que fazem muito do que eu queria fazer e muito do que eu nunca faria, né? Então, eu gosto muito dessas figuras. E tem um caso curioso, né, que é um sujeito que eu adoro, tanto na literatura quanto na fotografia. Eu conheci primeiro a literatura, só um dia desses vim descobrir que era fotógrafo também, que é o Juan Rulfo, né? E eu adoro, me identifico demais com o que o Rulfo escreve. E aí já fotografava, e um dia desses descobri que o Rulfo também era fotógrafo. E aí comprei um livro de fotografia do Rulfo e quando eu vi, eu disse, puxa vida, é isso que eu também gostaria de fotografar. Então, eu adoro o Juan Rulfo pelas duas vias. E do cinema, também é bem variado. Assim, gosto de muita coisa. Gosto muito de cinema europeu, então Fellini, Bergman, adoro Ingmar Bergman. Tem um caso de amor e ódio com Lars von Trier, que eu adoro e odeio ao mesmo tempo. Godard, muito dos clássicos, assim, Truffaut. Eu gosto muito desse pessoal. Eu gosto muito de cinema italiano também, assim, Nanni Moretti, um monte de gente legal. E gosto muito de cinema latino também, cinema brasileiro. E também gosto de coisas americanas, gosto de Tarantino, por exemplo.
É, gosto muito de cinema argentino, então tenho visto muita coisa. E aí vi umas coisas bem legais, algumas inclusive disponíveis na Netflix. Tem um filme que eu adoro, que é O Cidadão Ilustre. Acho um filmaço que todo escritor devia ver, porque ainda mais escritor de cidade pequena, que é o meu caso, devia ver. Do Relato Selvagem, né, com Darim. Então tem um monte de coisa bacana, né? Tenho visto algumas coisas, nesses últimos anos, tenho visto algumas coisas chilenas também, muita coisa boa. E é isso, assim, eu vejo um pouco de tudo. E dos brasileiros gosto também, tem muita coisa, assim, eu me divirto com cinema. E muito filme ruim também, vejo muito filme ruim, adoro filme ruim, adoro. Eu, às vezes, para dormir, eu tenho muita dificuldade para dormir, já tive mais, mas eu recorro muito a filme ruim de artes marciais asiáticos, por exemplo. Me fazem dormir, que é uma beleza. Embora eu adore cinema asiático também. Como é? Esse que era o estilo dos filmes do Bruce Lee, por exemplo. O Bruce Lee eu já acho até mais rebuscado, assim. Eu vejo umas coisas que eu não sei nem dizer quem é que faz. De vez em quando eu tropeço até numas pérolas interessantes, assim. Porque eu gosto muito de cinema asiático. Gosto de cinema chinês, adoro cinema coreano. Tem até poema escrito para diretor coreano, que vai estar no futuro livro. E algum tempo atrás eu tropecei, por exemplo, num filme que eu achei que ia detestar, né? Queria um filme para dormir, aí fui. Eu botei esqueci agora o nome em português, é o Train to Busan, que é Ah, é um que é sobre zumbis. Como é? filme coreano sobre zumbi. Agora, a tradução aqui no Brasil também me falha a Horrível. lembrança, mas eu também conheço como Trem para Busan, né? Isso. Eu lembro que a tradução é horrível, e por isso é invasão zumbi, eu acho. Uma coisa Exato, assim. E exatamente. aí eu botei o filme pra ver e dormi, assim, achando que era trash, coisas desse tipo. Baita filme, rapaz. Fiquei acordado a noite quase toda vendo lá. Maravilha. Então, adoro cinema. Me diverte muito. Cinema, maravilha. Agora, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho como fotógrafo e o que eu já falei para você antes, algo que me chama muita atenção no seu trabalho é exatamente o seu fascínio por captar paisagens urbanas e o cotidiano, e você gosta muito de focar no rosto das pessoas e coisas do tipo. E você já falou certa vez que você até gostaria de ser um fotógrafo que pudesse captar mais fenômenos, né? Fenômenos naturais, né? Paisagens como o mar, né? Como o pôr do sol, É. a natureza e afins. Por que para você é tão difícil captar esses tipos de imagens e você vai muito mais para o urbanismo? Eu acho que essas coisas de beleza mais simples, de beleza mais fácil, né? Mais doce, né? Ou essas coisas de felicidade, assim, eu prefiro não perder muito tempo tentando transformar isso em arte. Então, eu prefiro viver essas coisas, né? Por exemplo, eu vou para a praia e gosto, assim, acho legal, acho bonito, mas não consigo ver muita coisa para fotografar. Aí, de vez em quando, eu vejo, sim, um grupo de pescadores, aí eu já me animo e vou lá fotografar e tal. Mas tenho muita dificuldade, assim, fotografar coisas facilmente bonitas. Me interessa muito a beleza, mas que precisa ser de alguma maneira encontrada, assim. E tem uma imagem que eu brinco muito, assim, tanto para poesia, para literatura, quanto para fotografia, né, que é aquela ideia de que um escultor olha para uma pedra de mármore e vê um homem, uma mulher ali, né? Eu sou o sujeito que vejo um homem, uma mulher e quero devolver aquela figura à pedra de mármore. Então é um caminho difícil, doloroso às vezes, mas me interessa muito, assim, os espaços urbanos, me interessa muito as pessoas, né? E pessoas comuns, assim, pessoas simples, pessoas reais.
E, e eu acho que isso é muito do que me move. Assim, eu gosto muito de rua, gosto muito de fotografar rua. Tanto é que a Vivian Maier, por exemplo, é uma das criaturas que eu mais gosto assim, de ver foto. E porque assim, eu vim de um lugar que é um lugar muito simples, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Nasci em Natal, mas fui morar em Currais Novos, desde muito pequeno. E eu entendo, por exemplo, essa coisa do pessoal que escrevia literatura fantástica aqui na América Latina, né? Que, na verdade, assim, não tinha muito de fantástico, não tinha muito surpreendente, não. Era o real, era o cotidiano. Então eu venho muito de um lugar assim, né? E então o que é real, o que é cotidiano, o que é simples, me interessa muito porque essas coisas são cheias de magia. E tanto é que eu escrevo sobre essas coisas, eu fotografo essas coisas. Então eu me encanto muito por isso. Eu gosto muito de gente, de, de ver gente, de fotografar. É um traço que eu tinha comentado antes, que lembra o Gabriel Garcia Marques, que é esse realismo fantástico. Você pega realmente essa questão, né, da paisagem urbana ou rural, e você traz esse ambiente do fantástico para o mundo real. É uma característica que eu gosto muito nas suas imagens como fotógrafo. Agora, tem uma coisa que eu queria muito ter lhe perguntado antes a respeito da paleta de cores. Você tem essa escolha muito mais de fotografar em preto e branco. Isso tem alguma coisa significativa para você? Tem sim. É, como fotógrafo, né, eu sou um contador de histórias também, né? Eu não tenho muito a intenção, assim, daquela coisa que geralmente se diz, de eternizar um momento. Inclusive porque muitos dos momentos que eu fotografo são momentos que eu queria que nem existissem. Então, eu fotografo muita gente em situações difíceis, sem explorar a miséria disso. Mas me interessa muito as pessoas que sobrevivem em condições pouco favoráveis. E então eu queria que esses momentos nem existissem. Então, eternizar isso seria uma ideia terrível. Então eu conto histórias, né, com a fotografia. E como todo contador de histórias, quando eu conto essas histórias, eu de alguma maneira minto sobre elas, né? Uma mentira calculada, né? Uma mentira estética. E eu acho que o preto e branco me dá essa liberdade para mentir de uma maneira mais elegante, ou para construir essa realidade de uma maneira mais elegante, com um detalhe, assim. Eu enxergo melhor as coisas em preto e branco, né? Compreendo melhor as coisas em preto e branco, as imagens, e eu acho que essa intervenção, porque não deixa de ser uma intervenção, na realidade, ela contribui mais para acentuar aquilo que eu fotografo. Então, fotografar em preto e branco tem esse compromisso. Assim, é um jeito de interferir na realidade para tornar aquela realidade mais próxima de quem vê. Assim, a sensação da realidade para quem vê. Ok. Também, o que eu gosto muito em muito das palestras, até de lives que você participou, você fala muito da questão da sensação do não pertencimento que você teve durante algo que lhe acompanhou desde sempre. E você fala muito também a questão de quanto a sua avó ela contribuiu na sua formação como leitor. Então, eu queria muito que você falasse muito das suas relações familiares, né? Que constituíram a base, né, do escritor que você viria a ser hoje. Então, você pode falar um pouco sobre essa sensação de pertencimento, as relações familiares e afins? Sim, sim. É, assim, a sensação de não pertencimento é uma sensação que me acompanha, assim, acho que desde as primeiras noções da minha relação com o mundo. Assim. Então, quando eu começo a tomar ciência de que o mundo existe e de que eu existo no mundo, essa relação, essa sensação de não pertencimento, ela é uma constante. E é uma constante durante a construção da minha vida, né? E ela é importante porque, para o bem e para o mal, né? Eu sou um resultado disso, né? Eu sou um resultado
dessa figura que é uma figura errante durante uma vida inteira. Então, até hoje eu já não tenho mais tanto direito a essa sensação de não pertencimento, porque hoje eu sinto que eu pertenço a um lugar. Mas durante muitos e muitos anos eu tive a sensação de que era um sujeito em movimento constante, assim, uma incerteza constante de onde estaria, do que seria. Então, essa sensação de não pertencer, ela também me dá uma série de noções estéticas e uma série de compreensões a respeito do que eu vejo. Então, isso me permite, por exemplo, escrever sobre a cidade onde eu cresci, sobre a cidade onde eu moro, sobre cidades por onde eu passei, sempre com um olhar de estrangeiro, ao mesmo tempo que com o olhar de quem está nesses lugares. Então, acaba sendo um trunfo, né? Porque me permite olhar o fenômeno tanto de dentro quanto de fora ao mesmo tempo. E essa sensação de não pertencimento, ela norteia a minha relação com a arte, né? Eu passo a buscar esse pertencimento no que eu vejo, no que eu escuto, no que eu leio. Então, a música, o cinema, as artes visuais e a literatura passaram a ser constantemente o meu lugar de pertencimento, né? Então, mesmo sendo um não lugar, era o lugar que eu tinha de pertencimento. E aí a minha vida vai se construindo em cima disso, né? A minha avó tem um papel muito importante, assim, por um outro lado, porque a minha avó é a figura, é o esteio, né, dessa minha noção de valores, assim, em relação às pessoas, a mim mesmo, de questões morais, de questões éticas, mas também de questões culturais. Então, eu sou de uma família em que a gente não tinha livros em casa, ninguém com formação acadêmica, assim, o núcleo familiar era todo de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar porque estavam precisando ganhar a vida mesmo, sobreviver. E então, assim, eram pessoas de pouca leitura, né? Mas a minha avó era uma figura muito inteligente, muito sábia, né? De uma sabedoria que só os avós têm. Espero que quando chegar meu tempo eu tenha atingido essa sabedoria. E ela me ensinava muita coisa, inclusive a minha relação com as palavras vem muito dela, assim, que me ajudava a dizer certas coisas, que me ajudava com palavras que eu não conseguia dizer. E isso vai construindo uma coisa que se tornou uma constante na minha vida, que é a curiosidade pelo que eu não conheço. Então, é sempre o desafio assim que me move, que me interessa, e eu estou sempre muito buscando isso. Você diria que as artes, em geral, elas também serviram como uma forma de você lidar com momentos da sua vida em que você tinha uma certa timidez ou introspecção e que serviram como uma linguagem para você transpor as suas sensações para o mundo? Sim, sim. Eu sempre fui um sujeito muito sozinho, né? Assim, cresci muito quieto, né? Muito calado, muito tímido, excessivamente tímido. E eu costumo dizer que os livros, né, especialmente, me salvaram a vida, assim, porque nos momentos assim, de difíceis e também nos momentos alegres, tinha sempre a companhia de um livro. Então eu fui sendo, digamos assim, eu fui sendo acompanhado, né, eu tive como tutores figuras incríveis, né? Eu tive como tutores Fernando Pessoa, Jorge Luiz Borges, André Gide, Camus. Então, assim, eu tive sorte de alguma maneira, né? Esse não pertencimento, ao mesmo tempo que estava buscando na arte alguma coisa. Eu costumo brincar, digo muito à minha esposa que a arte é minha religião, né? A gente fala muito sobre religião. E é verdade, assim, muito do que eu creio está lá, muito do que eu aprendi está lá. Eu lembro, por exemplo, que eu comecei a ter uma noção muito mais clara do que eu acreditava com relação à religiosidade. Não foi com nenhum texto de fato religioso, foi com o Guardador de Rebanhos, né, do Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Então,
Assim, eu fui sendo construído por essas figuras. Não sei se a eles isso causaria algum orgulho ou alguma decepção, mas eles são os responsáveis pelo resultado que eu sou. Você diria que existe alguma característica de religiosidade ou filosófica nos seus trabalhos? Você tem alguma relação com alguma vertente filosófica ou religiosa nos seus trabalhos? Acho que sim, acho que tem, não necessariamente uma ligação religiosa minha, né, mas uma ligação religiosa com o que eu sempre vi. Então, sou de família católica tradicional, do interior do Rio Grande do Norte, então, né, eu cresci sendo obrigado a ir pequenininho para a missa aos domingos, sem entender absolutamente nada daquilo. E me tornei muito curioso assim por religiões e depois que cresci, fui tentar conhecer um pouco delas, assim, muito mais por curiosidade. Me faltou, já, pelo menos até agora, o direito, aquela coisa da experiência pessoal reveladora, né? Eu não tive essa revelação ainda, pelo menos. E, e é curioso, porque de repente essa aproximação da religião, pelo que eu conheci, né, vendo isso, assim, das pessoas com quem eu convivi e como funciona o mundo, assim, é um caminho e o outro caminho é a da negação disso também, né? A minha postura diante da não aceitação ou da negação da religião também molda muito do que eu escrevo. Assim como os pensamentos também de autores interessantes, da filosofia, da própria literatura. Então, tem um pouco de tudo, assim, nisso. E é muito engraçado que em vários, acho que talvez todos os meus livros, especialmente os de poesia, haja sempre alguma relação, pelo menos um poeminha, dois, às vezes mais, com elementos religiosos, com figuras religiosas, com trechos bíblicos, com personagens, assim. Eu, eu sou um péssimo não cristão. Foi uma boa definição. Vamos lá. O título do seu romance, O Barreiro das Almas, ele faz referência a um bairro que você morou, correto? Aí está. Isso. E eu queria muito perguntar a respeito desse momento da sua vida que você estava morando nesse bairro, né? E a relação que ele tem com o seu romance, né? O quanto das suas vivências está carregado nesse romance. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Assim, é, o livro é aberto, assim, dizendo que as histórias não são reais, mas são todas verdadeiras, né? Histórias de personagens. Porque o Barreiro das Almas, que é o apelido do bairro onde eu cresci, o bairro se chamava, eu detestava o nome, Doutor Antônio Rafael. Sem nenhuma maldade por causa do Rafael. Mas eu achava esquisito, rapaz. Eu achava esquisito morar num bairro com o nome de doutor, sabe? Eu achava estranho. Anjo é um pouco estranho mesmo, né? Pois é. E o meu bairro se chamava, antes de ser um bairro de fato, se chamava Barreiro das Almas. Tem uma história curiosa sobre isso. E aí, esse lugar, assim, é onde estão boa parte onde está boa parte das minhas lembranças de infância, assim, e consequentemente dos meus primeiros deslumbramentos com o mundo, com as coisas, com a palavra, de um contato com pessoas muito singulares. Assim, era um bairro periférico, um bairro que tinha uma divisão, assim, tinha um lado, né, o lado mais alto, de pessoas um pouco mais bem colocadas socialmente, economicamente, o lado de baixo um pouco mais sofrido, né? E eu podia ver, assim, mesmo sem saber que um dia escreveria sobre ele, eu via como as coisas aconteciam lá e via aqueles personagens existindo ali. E aí, quando eu resolvi que queria escrever um romance,
eu decidi que contaria um pouco dessa história sem a intenção, sem a pretensão de escrever uma biografia, uma autobiografia, ou sem escrever a historiografia do meu bairro. Assim, o meu livro não tem nenhum compromisso com a realidade, né? Meu compromisso é com a literatura. Mas as histórias que permeiam esses personagens do livro, elas são formadas por uma mistura de pessoas e de acontecimentos que eu vi. Alguns mais de perto, outros muito mais como observador, coisas de que eu participei. Então, assim, e eu não sabia, assim, inclusive escrevendo sobre essas histórias, coisas assim, eu fui me dando conta de como eu e as pessoas com quem eu convivia na época entendíamos alguns daqueles acontecimentos de uma forma muito singular. E isso é curioso, assim, porque eu comecei a escrever o livro achando que eu escreveria um livro leve. Meu texto é um texto muitas vezes muito pesado, com temas difíceis. E aí eu disse, não, vou escrever um livro leve. E aí eu comecei a escrever e achava que era um livro leve, até começar a reler o que eu vinha escrevendo. E aí eu comecei a entender que não era exatamente leve, ele era cheio de histórias pesadas, assim, mas que na época eu não tinha noção de como isso era pesado. E aí, volto a dizer, os personagens são fictícios, né? Mas os acontecimentos, eles estão na minha memória de alguma maneira. Tanto na minha memória, quanto no meu esquecimento. E aí, a partir disso, há uma preocupação estética, literária, em transformar isso em algo interessante para o leitor. E espero que tenha dado certo. Sim, sim. Sim, há uma curiosidade. Alguns dos seus primeiros trabalhos publicados foram mais voltados para a poesia. E eu queria muito saber os desafios que você passou como escritor para conseguir publicar os seus primeiros livros. Como foi para você essa jornada? Inicialmente, eu sou um poeta, né? Assim, eu comecei a escrever poesia. A prosa chegou um pouquinho depois, e eu contando assim, eu tenho mais livros de poesia do que de prosa, né? Dos 7 livros, são 3 em prosa, um de contos, um de crônicas e um romance, e os outros 4 são poesia. E aí estou trabalhando em mais 2, mais um de poesia e um de crônicas, mais um de crônicas. E assim, como poeta, né, publicar já é difícil, né? Como poeta é algo mais complicado, porque poesia para o mercado literário, não gosto muito dessa história de mercado literário, mas poesia sabe, é como se fosse uma joiazinha, assim, uma joia não, é uma bijuteria, sabe? E que, assim, que não vende muito, né? Mas que os caras querem ter no catálogo, né? Então, porque a poesia tem um trabalho com a palavra que nenhum outro aspecto, nenhum outro gênero da literatura tem. Então, eu sempre quis publicar, mas achei que isso nunca ia acontecer, né? E aí eu tive muita sorte, né? Até hoje, com relação a essas coisas. Eu escrevi um blog lá nos anos 2000, e era uma época em que a gente não tinha redes sociais tão intensas como a gente tem hoje. Então os blogs eram nossas redes sociais. E aí a gente lia muita gente e conversava com muita gente. Tem até umas figuras assim da época que quem trocava comentários em blogs que hoje são super famosos. Assim. Tem o Carpinejar, por exemplo, era uma dessas figuras. A Clara Verbu, que era outra dessas figuras. É uma galera bem, bem boa, assim, que hoje deu muito certo, por causa dos blogs. E aí eu publicava os meus poemas e outros textos nesse blog, chamava O Centenário, e o cara me mandou uma mensagem lá perguntando se eu não queria publicar. Eu achei que era brincadeira, assim, não levei muito a sério. Disse que queria, né? Trocamos e-mails e o cara
mostrava cada vez mais interesse e eu comecei a pensar que de repente era sério. Mas muito ressabiado, assim, disse, olha, eu tenho um livro pronto, mas eu não queria publicar esse. O livro pronto é o Doce e Azedo Amargo, que só veio sair em 2018. Isso foi em 2009. 2008, na verdade, começou essa conversa. Não foi E o seu primeiro aí, publicado, correto? não, o meu primeiro publicado foi o Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis, Uhum. que eu estava escrevendo. Já fazia uns 10 anos que eu estava escrevendo esse Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis. O Doce Azedo Amargo eu achei que estava terminado, mas eu disse, eu não quero publicar esse. E aí mandei para ele uns poemas do Pequeno Manual Prático, e ele disse, eu também prefiro publicar esse. Você termina quando? Aí eu dei um prazo, assim, era relativamente curto, e fui trabalhar no livro. Eu trabalhei, mandei, ainda muito desconfiado se aquilo era verdade, porque sempre soube que era difícil publicar. Imagina chegar um cara oferecendo para publicar alguma coisa. E aí o livro saiu, e quando estava perto de sair, eu descobri que o cara que estava editando o meu livro era o Adriano de Souza, que é um poeta, jornalista, trabalha com publicidade aqui no Rio Grande do Norte, e é um cara que eu admirava demais, assim, porque eu sabia que era o Adriano de Souza que falava comigo, mas nunca imaginei que fosse o poeta que eu lia e que gostava demais, que tivesse ali lidando comigo. Ele é muito modesto, nunca usou essas credenciais para falar comigo. E aí, quando eu descobri, fiquei uma felicidade gigante, né? E aí a gente publicou o Pequeno Manual Prático, saiu em 2009, e foi uma grande alegria, assim, para mim. A gente voltou pela editora Flor do Sal, que é do Adriano e da esposa dele, a Flávia Saf. Em 2016, a gente voltou a publicar um livro juntos, que é A Máquina de Atravessar os Dias, também de poesia, e também foi uma experiência ótima. E aí, depois disso, eu fui fazendo algumas experiências, assim, nessas relações com editoras. Comecei a trabalhar a publicação do Doce Azedo Amargo, que de 2009 até 2016 eu continuei mexendo nele, é um livro muito diferente do que era no começo. E aí eu resolvi fazer uma vaquinha, né, uma pré-venda, tal, um financiamento coletivo. E aí no meio disso, estava indo bem e tal, a Moinhos, a editora Moinhos, Natan, resolveu se juntar, tá, ao projeto, e só, vamos lá e tal, e lançamos o livro. Estou até com ele aqui também. Esse aqui, que é o Doce Azedo Amargo, né, de poesia. E aí depois vieram outras experiências, assim, uma com o Eduardo Lacerda, da Patois, que foi interessante, foi bem bacana, com um livro de contos, que não estou com ele aqui, porque não enterramos o cão, que é um livro que eu tenho uma alegria enorme, assim, de ter publicado. Livro difícil, pesado, fala sobre luto, sobre perda, morte, mas é um livro que me trouxe grandes alegrias. E aí depois vieram alguns prêmios, assim, com publicação, algumas coisas da Lei Aldir Blanc, e aí eu também resolvi publicar um livro sozinho, né, com um livro de crônicas, que é a Cartomante que Adivinha o Presente, e aqui eram muitas crônicas sobre o momento da Covid, né, o momento que a gente estava passando. Eram crônicas que eu publicava todo domingo num portal daqui, e aí essas crônicas ganharam 2 prêmios, um para publicação e outra como mérito de enfrentamento à Covid, que me deixou muito feliz, muito honrado. E aí esse eu publiquei como edição do autor. Tem mais um projeto que foi com a editora com a editora Sol Negro, que é uma editora aqui do Rio Grande do Norte, fez um trabalho lindo, que é o Caderno de Anotações Breves e Memórias Tardias, que também é poesia. E aí, por último, saiu o Barreiro das Almas, né, agora com a Caravana, que é de Belo Horizonte. Você diria que o gênero de literatura dramática é algo que lhe instiga muito mais a escrever do que outros gêneros literários? Você diz dramática, assim, no sentido da coisa de mais sofrimento? Muito mais, o realismo em si é algo que lhe atrai muito mais do que escrever
por exemplo, comédias ou outros tipos de gêneros literários, você diria que o drama é algo que lhe interessa muito mais? Sim, Traz sem dúvida. Sem dúvida. Até porque, assim, a minha relação com o mundo, né, tanto como vivente como espectador do mundo, é uma relação duríssima. Não há como olhar para o mundo, não há como olhar para as pessoas e passar por isso impunemente. Assim, né? Há um preço muito alto. E quando você se dispõe a ouvir as pessoas, a ver as pessoas, a acompanhá-las de perto e também a se ver, né? O processo é muito bruto, assim, a realidade é muito brutal, mas é também muito interessante. E, e permite também o registro e o conhecimento assim, do nosso tempo, do nosso mundo. E assim, a minha relação com a alegria é uma relação muito egoísta. Né? Eu quero alegria, felicidade, eu quero para sentir. Então, quando eu digo para sentir, para aproveitar como pessoa. E eu sinto que eu tenho muito pouco a oferecer, assim, com a minha visão de gente que já sofreu bastante, que lida com isso de alguma maneira. Eu tenho muito pouco a oferecer, assim, com a alegria. E eu não sei transformar a alegria em coisas que sejam bonitas e interessantes para o meu gosto. Artísticas, né? Transpor isso. Não consegui te ouvir. No caso, transpor momentos de alegria através da arte, né? Isso. E eu ousaria dizer até que acho muitas vezes desnecessário, né, fazer essa transposição. Eu acho que a alegria é uma coisa que deve ser compartilhada, que deve ser vivida, mas eu não sei se ela precisa ser escrita. Shakespeare que me perdoe. Eu diria que em momentos, nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza, mas nós nunca estamos 100% alegres nem 100% tristes. É caminhar no eixo, né? É realmente uma relação de equilíbrio a vida. Então você tem que nunca ir para extremos, né? Mas você falou muito do Shakespeare. O Shakespeare também tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa questão da filosofia estoica muito do Sêneca. Ele traz muito esse momento de fazer algumas reflexões sobre a existência, sobre o propósito da vida, em algumas das suas peças, não são todas. Sim, eu vou aproveitar agora, Theo, eu vou falar aqui com o pessoal que está nos acompanhando durante a live. Gente, como a gente já estamos há 40 minutos aqui conversando, eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas para a Theo a respeito dos seus trabalhos publicados. Então, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa relacionada a tudo que ele publicou. Caso nenhuma pergunta seja feita, a gente vai dar continuidade aqui ao papo tranquilamente, até porque é assunto que não falta para falar contigo, Theo. Especialmente é muito legal falar com alguém que tem esse fascínio, essa paixão tanto por cinema, por literatura. E uma coisa que eu queria muito perguntar, foi até algo que a gente falou na outra live, é a questão dos quadrinhos. E você falou muito das obras dos quadrinistas argentinos e tal. Você tem alguns, assim, dos autores que você poderia citar, quadrinistas, roteiristas, que o trabalho artístico deles é algo muito importante para a sua formação como escritor? Tem. Eu sou muito fã de quadrinhos, né? E assim, do mesmo jeito que o gosto por cinema vai para muitas áreas, o gosto por quadrinhos também. Então eu gosto desde coisas de Marvel e DC, por exemplo, de Alan Moore, gosto muito de muita gente assim, e também gosto de umas coisas de quadrinho mais menos comercial, não sei se menos comercial a palavra, mas talvez mais de arte, embora tenha muita coisa de arte também nesse universo Marvel e DC, mas eu tenho me encantado muito com o Gustavo Troche, acho um quadrinista fantástico. Nunca lembro se ele é uruguaio ou se é argentino, mas acho espetacular. Vi uns quadrinhos recentemente de um sujeito que é argentino, chamado Kioskerman, que me encantou muito. Tem um álbum que eu adorei, chamado Oleg, do Peter Frankenstein, que é suíço, que é um espetáculo também. Tem umas coisas que eu vi muito na adolescência que foram
caminhando junto comigo, assim, Moebius, Milo Uhum. Manara, essas coisas do quadrinho europeu também, e Marjane Satrapi, que eu gosto bastante. Então, assim, tem um monte de gente, assim, eu gosto de um monte de coisa. Você E falou do... adoro, E eu adoro você quadrinistas brasileiros também. italianos, né? Tem muitos artistas italianos, tanto no cinema como nos quadrinhos, que são muito importantes para você. Sim, e tem brasileiros que eu gosto muito. Assim, tem uma galera, a Laerte, acho a Laerte Uhum. genial, acho das melhores assim, do mundo inteiro. André Dahmer, que é um cara que eu acho também uma mente brilhante, assim, que eu conheci desde o comecinho com os Malvados, né? Temos mais ou menos a mesma idade. E eu tive o prazer de, no comecinho da carreira do André Dahmer, entrevistá-lo. Fantástico. Muita admiração pelo Dahmer. Adão Iturrus-Garay, que tem um quadrinho mais sacana, assim, que eu acho genial. Um monte de gente que eu acho divertido. Sim. Eu queria muito falar também dessa sua relação com a escrita e a fotografia. E eu sempre quis saber se existe um pouco dessa. Você fala muito da sua relação com as imagens e o quanto isso foi algo que exemplifica o seu processo como escritor. Você já cogitou assim fazer uma ponte de ligação com esses seus dois trabalhos, fazer uma obra tanto que tem a composição das suas fotografias com a sua escrita? É curioso, assim, né? Porque essas duas coisas estão em mim, ocupam lugares muito importantes, mas eu nunca consegui imaginar a minha literatura emparelhada com a minha fotografia. Já consegui pensar, por exemplo, tem um amigo, Beto, que a gente pensa em fazer um livro juntos, ele escrevendo e eu contribuindo com as fotografias. Uhum. Mas eu nunca pensei assim, em juntar essas duas coisas. Embora, né, e isso não é exatamente uma exigência minha, mas é uma coincidência que eu fico feliz. Esses três livros aqui, as capas são todas de fotos minhas, Sim. mas são escolhas dos editores. Assim, eu me meto pouco nessas coisas. Mas não consigo imaginar, por exemplo, um livro com poema e uma fotografia, assim. Não consigo fazer isso nem no Instagram, tenho muita dificuldade. Não consigo estar associando as minhas imagens ao meu texto. Talvez sejam dois mundos muito conflitantes assim, na minha cabeça. Você diria que tem uma certa obsessão quando você para escrever, assim, no sentido de ter um horário específico, um ritual específico antes de começar o seu trabalho? Você se considera um escritor muito obcecado por aquilo que você faz? Não, assim, em virtude das questões da vida, né, da sobrevivência, precisar trabalhar de fato, né, que as pessoas acham que quem escreve no trabalho, né, escrever não é um trabalho. Então, por causa do trabalho, né, e é muito excessivo, corro muito, trabalho quase todos os dias, trabalho 3 turnos, e então eu fui aprendendo um método que é o meu possível para resolver esse problema da vida. Eu Uhum. fui aprendendo a escrever na memória. Então, uma ideia me chega e eu penso nessa ideia e tento desenvolver isso. E aí até disse, né, e repito, a memória é muito importante para mim nesse processo, mas o esquecimento também. O esquecimento é um filtro que eu acho Sim. importantíssimo. Porque tudo aquilo que eu esqueço, ou quase tudo, eu imagino que é o que poderia ser deixado de fora do que eu estou trabalhando. E aí eu sento para escrever em alguns momentos, assim, em que há uma pausa. E aí, geralmente, quando eu sento para escrever, eu já vou com tudo mais ou menos encaminhado. Embora isso seja um processo lento, trabalhoso, difícil, e também a relação com o texto no papel é algo exigente. Assim, eu escrevo e de vez em quando eu volto lá. Então, isso muito com poesia, especialmente. Eu escrevo um poema e deixo ele lá. Aí depois de um tempo eu volto, dou uma lida e vejo se precisa mexer em alguma coisa.
depois eu esqueço ele lá de novo, e daqui a um tempo eu volto e vejo que eu preciso trabalhar nele mais uma vez. E tem uma coisa que me facilita um pouco assim nessa relação, eu trabalho muito com projetos, assim, com projetos meus, coisas da minha cabeça. Então, eu quero escrever um livro com essa ideia, mesmo de poesia, né? Eu não tenho nenhum livro de poesia que seja aquela coisa de, vou pegar tudo que eu escrevi durante esse período e vou juntar num livro. Na verdade, o que eu escrevo é muito proposital, assim, pensando dentro do projeto que eu quero com um determinado livro. Então isso orienta muito a minha produção, assim, né? É um jeito de escrever mais organizado para mim, porque eu sou muito caótico, embora muito tranquilo. É uma relação entre a ordem e o caos, né? Exatamente. Pronto. Você falou muito do processo do esquecimento como algo que também você faz esse resgate de coisas que você já não lembra mais. Aí eu fiquei com uma certa curiosidade. Alguma vez você já trouxe algum material onírico para um dos seus trabalhos? Assim, coisas que você conseguiu resgatar de sonhos? Já aconteceu isso com você? É muito frustrante, assim, porque eu gosto muito de psicanálise Aham, e leio muito sobre isso, mas eu tenho uma dificuldade terrível de lembrar dos meus sonhos. aham. Então, geralmente meus sonhos são de coisas muito próximas da realidade cotidiana, quando eu lembro de alguma coisa. Pesadelo, assim, sonhei com pagando um boleto, coisas desse tipo. É um pesadelo. Terrível. Pesadelo. Então, é engraçado isso, né? Porque, e talvez pela minha relação conflituosa com o sono, eu não consigo escrever muito sobre essa coisa do onírico. Assim, não tem um universo de sonho muito próximo, né? Mas eu escrevo muito sobre essa relação com o sono, ou Sim. dessa dificuldade nessa relação com o sono. Mas nunca tenho muita coisa do onírico, não. Eu acho que a realidade é tão mágica, assim, para mim, Hum. que o universo do sonho, assim, não chega a me comover tanto. É bem interessante, né? Eu diria que realmente o traço do seu trabalho é muito mais pautado nesse realismo. E como eu já tinha falado anteriormente. Agora, tem outra coisa que eu queria muito saber, é muito sobre os seus trabalhos que você está focado atualmente. Você já falou que tem um livro de crônicas, correto? Que você está fazendo agora. Você pode falar um pouco desses seus trabalhos mais recentes? Sim, sim. Assim, a gente nunca para de escrever. Quer dizer, às vezes Uhum. para. Né? Toda vez que eu termino um livro, eu digo, opa, esse é o último, esse é o último. Mas é mentira. Eu tentando me enganar para ver se eu fico mais tranquilo com esse negócio de literatura. E aí eu estou sempre fazendo alguma coisa, dentro do possível. Estou planejando um livro agora de crônicas, que reúne textos que eu tenho publicado às segundas-feiras, no Papo Cultura, que é um blog aqui do estado. E livro de crônicas é curioso, assim, porque é um processo muito fragmentado de construção, né? Porque eu tenho que entregar um texto toda semana, ele sai na segunda-feira, então eu vou concentrando pequenas doses, assim, né, dessa coisa da pulsão, da criação literária, ali para aqueles textos. E aí depois é reunir textos que já estão prontos, né, que já foram publicados. Ainda não tem um nome, e estou começando a pensar na organização desse livro, como é que vai ser, mas espero que ele esteja pronto até o final do ano. E tem um outro que já está pronto, que é um livro de poesia, que é um livro chamado Inventário de Tão Pouco. Ele já está pronto e está quietinho agora, né? Tive a maravilhosa experiência assim, de ter um prefácio escrito pelo Nélio Silzantoff, que escreve muito bem. E ele está aqui já pronto, já guardadinho. Vou ver agora como é que eu viabilizo a possibilidade de publicação dele. Mas é um livro que eu acho que é o meu livro de poesia mais maduro. Assim, embora eu tenha muito medo, né, dessa história de livro
mais maduro, assim, porque depois do amadurecimento só resta podridão. Então eu fico preocupado. Mas eu acho que é o meu trabalho mais conciso, assim, e de um lirismo, em alguns momentos, até mais próximo dessa coisa da beleza, e em alguns momentos de alguma leveza também, embora com muita coisa contundente, assim. Acho que é um livro interessante, um livro muito sobre coisas que a gente deixa pelo caminho, coisas que a gente leva, por isso o inventário de tão pouco. Tem uma outra pergunta assim que eu não tinha feito da última vez, foi com relação à pintura. Se, por exemplo, existem algumas obras de alguns pintores que você considera que também tem uma forte influência, é, já que você tem toda essa relação com a imagem no seu processo, tanto como fotógrafo como escritor. Existem alguns pintores que também influenciaram o seu trabalho? Assim, indiretamente tem muito, assim. Parte da minha compreensão do mundo vem desses artistas plásticos, visuais. Né? Tem um dos meus favoritos, que é um amigo, né, de Currais Novos, que é o João Antônio, que é um cara que assim, abriu muito esse universo das artes plásticas e do quadrinho também, para mim, e acho um sujeito genial, não reconhecido, mas genial. E reconhecido, não reconhecido, muito menos do que deveria ser. E também dos grandes pintores. Assim, adoro Paul Klee, acho meu favorito. Adoro o drama da pintura de Van Gogh, adoro a fragmentação de Picasso. Então, assim, eu gosto muito de pintura também. Embora seja isso é curioso, eu acho que eu nunca consegui me imaginar pintando, então eu acho que eu tenho uma proximidade menor com a pintura do que tenho com as outras artes. Então, e menor do que a pintura, teatro, que eu gosto também, mas é uma coisa que fez muito pouco parte da minha vida. Então, a minha relação é pequena. Ela é muito mais próxima com o cinema, ela é muito mais intensa com o cinema, com música e com literatura. E depois, né, com quadrinhos. Sim. E fotografia. Você diria que tem algum gênero literário que você gostaria de se aventurar no futuro, que você gostaria de fazer algo de diferente, se arriscar? Tem algum tipo de trabalho que você pensa, nossa, esse tipo de estilo é desafiador para mim, eu vou tentar escrever sobre. Você já pensou sobre algo que você gostaria de se arriscar na literatura? Eu acho que escrever para mim sempre foi um risco, né? Assim, porque primeiro essa coisa de descobrir que eu queria fazer imagem. Então, escrever era um risco, né? Porque Sim. era fazer imagem de um jeito que não era possível, né? Ou não era provável. Acho que deu certo. Depois eu comecei a escrever o conto, que quando eu já entendia um pouco melhor essa relação com a poesia. E aí escrever um romance foi algo dentro desse campo do risco. Eu passei boa parte da minha vida dizendo que eu nunca escreveria um romance, que eu não tinha o menor interesse em escrever um romance. E alguns amigos diziam, por que você não escreve um romance? Eu, cara, não gosto. Gosto de ler romance, mas não quero escrever romance. E era mentira. Eu ainda não sabia que eu queria. E aí, de repente, tinha uma história que eu acho que precisava ser contada num romance. E eu queria que fosse um romance do meu jeito, fragmentado, dentro do universo que eu vejo. E aí veio o Barreiro das Almas, né, que para mim é um risco. Assim, eu poderia ter continuado escrevendo só poesia, só crônicas, que são coisas que eu acho que já provei um pouco melhor o domínio, assim, mas resolvi que ia me arriscar com romance. E acho que a maneira, né, de contar o romance representa esse risco. Ele é um romance com uma estrutura bem singular. Assim, ele pode ser lido. Ele tem duas correntes narrativas, de uma história principal de um jovem fotógrafo que está em busca da descoberta do pai,
que é a história principal, e permeado a isso vão acontecendo histórias, né, dos meninos do Barreto das Almas, que são costuradas a essa história principal pela figura de uma avó e de uma benzedeira. Então, ele é um livro que ele pode ser lido só a história principal e depois só as histórias dos meninos. Ele pode ser lido na ordem que o leitor desejar, né? Pode misturar esses capítulos como queira. Então, isso também representava um risco estético, um risco de roteiro, um risco muito perigoso. Mas eu achei que o resultado foi interessante. Tem uma coisa que eu queria escrever um dia, assim, roteiro para quadrinhos. Queria muito, muito. Quando eu era bem mais novinho, assim, eu cheguei a escrever alguns roteiros para uma oficina de quadrinhos que esse João Antônio, que é artista plástico, ministrava, mas eu não lembro o que foi que aconteceu, acho que a oficina não saiu e eu perdi esses roteiros, mas acho que eu queria muito escrever alguma coisa assim, e acho que um pouco de tudo, assim, acho que queria escrever um livro, até comecei a trabalhar, talvez um projeto que um dia eu retome, que é um livro infantil para adultos. É um livro para os pais dos filhos. Então, é algo que eu queria um dia terminar. Assim. Não sei se vou, mas acho que seria divertido. Seria. Theo, como a gente está chegando no final da live, eu queria encerrar fazendo uma pergunta assim até bem inovadora. Diante de tudo que a gente falou até agora, você diria que tem alguma pergunta que você gostaria que eu teria feito para você durante a live? Tem alguma que você disse? Ele poderia ter perguntado isso? Rapaz, essa é uma boa pergunta, de fato. Eu não sei, acho que eu gosto muito das suas perguntas, porque me permitem falar de coisas que eu gosto muito de fazer, assim, pelas quais eu tenho admiração e paixão enormes. Então, eu acho que é isso. Não sei, talvez perguntar sobre o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, alguma coisa assim. Então, considere a pergunta feita. Vamos lá. O que é que você faz atualmente? O que é que você tem consumido de todas as artes possíveis, tanto do cinema, da literatura, quadrinhos e afins? Fale, o que é que você está lendo atualmente? Eu tenho lido muita coisa fora da arte literária. Assim, estou lendo agora um livro do Christian Dunker, chamado Uma Biografia da Depressão, mas queria muito falar sobre autores que eu gosto muito e que são locais, e que são próximos. Porque tem gente muito boa. Então, Christy Rocheteau, um cara que está lançando um livro, lançou Sombra Fria, já tem uns 2 anos, que é um livro muito bonito, e que é de poesia, está lançando um livro de prosa agora pela Caravana também, é o inverso, né? Ele lançou um de prosa pela Patuá e agora está lançando um de poesia pela Caravana. Eduardo Esos, que é um cara muito bom que escreve haikais e escreve basicamente poesia, acho um cara fantástico. E tem um cronista daqui do estado que eu gosto muito também, que lançou um livro bonito, que é o William Eloy. Muito bom mesmo. E tem outros, Mailson Furtado, que é um cara que eu estou sempre lendo e que eu adoro, Marcele Becker, Mar Becker, que é uma poeta do Rio Grande do Sul, que eu acho genial também. Então tem um monte de gente boa. Eu tenho visto um monte de coisa, assim. Tenho revisto alguns filmes americanos, muita coisa dos anos 90, alguns clássicos, assim. Dia desses estava vendo O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Al Pacino. Tenho visto algumas coisas da Netflix, vi Sandman, e gostei bastante.
Você já leu Achei. do Neil Gaiman? Já chegou a entrar em contato? Não li, não li por uma questão, assim, eu tive acesso aos quadrinhos em PDF, mas eu não quis ler em PDF, não. Eu Vou li, esperar para ler no papel. para você ter ideia, eu Ó, falei isso em um dos meus vídeos lá no canal, que eu quase fui reprovado, eu quase perdi um semestre, né, na faculdade, porque eu estava lendo Sandman pelo celular e eu não queria assistir às aulas. Que eu disse, eu encontrei algo que me fascina e eu vou continuar, porque eu sou apaixonado por mitologia desde pequeno. Então, é aham. um que flerta, né, que fala sobre mitologia. Então, eu queria muito pedir perdão aos meus professores na época da faculdade, e a culpa não foi de vocês, a culpa foi minha. Então, a obra do Neil Gaiman, ela me fez perder a atenção durante a aula. Então, eu não sei se Pô, já o aconteceu. motivo foi bom. O motivo foi bom mesmo. Já sim. De você começar a ficar tão fissurado num conteúdo que você esquece de tudo que está ao seu redor. Sim, o Walter Ugumãe me tirou assim muito do eixo da realidade durante um tempo. Eu acabei lendo um monte de coisa do Walter Ugumãe, assim, uma atrás da outra, porque eu fiquei muito fascinado. O Borges fez isso durante muito tempo, né? Então já já fiquei muito assim, muito fissurado com muita coisa boa. E falando dessas coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido, um quadrinho assim, que eu até já falei, que é o Oleg, do Peter Frankenstein. Acho que é uma ótima dica. Acho que Sim. para quem gosta de quadrinhos, assim, tem uma coisa meio metalinguística, assim, é um quadrinista escrevendo sobre quadrinhos e desenhando sobre quadrinhos. É um baita álbum, muito bonito Isso me mesmo. lembra o trabalho do Art Spiegelman, que ele foi um roteirista, ele foi o autor do Maus, né? E Maus, ele também, Sim. ele é a metalinguagem, é a história dele fazendo o quadrinho e também falando da família dele, né? Dos pais que sobreviveram ao Holocausto. E eu também diria que Uhum. o Maus também é um ótimo quadrinho para quem gosta desses assuntos, tanto voltados para contexto histórico, como também a metalinguagem em si. Eu gosto muito dessa obra. Você já entrou em contato com a obra do Art Spiegelman, o Maus? Sim, 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 sim. É, Já. não, é que Pode tem. falar. Já que a gente está falando das nossas paixões literárias, cinematográficas e afins, aí eu tava. E você citou muito também o Alan Moore, né? O Alan Moore também é outro autor que, assim, acho que foi quando eu li V de Vingança, também foi outro quadrinho que me pescou, sabe? Né? Em muitos pontos eu até acho melhor que o filme. Uhum. Não acho que o filme seja bom, mas eu tenho esse fascínio também por esses escritores muito mais britânicos, digamos assim. Eu gosto também dos nacionais, mas é que eu cresci lendo muito mais autores britânicos, né, de uma certa forma. Tem sempre uma coisa também disso. O que a gente vai lendo enquanto cresce acaba Moldando. proporcionando uma espécie de educação, né? Então, é natural. Eu adoro ver coisa nova, adoro ouvir coisa nova, mas de vez em quando estou voltando para os antigos, né? Vamos voltar para casa. A gente não falou muito sobre a questão do teatro. Você, por exemplo, gosta de alguns dos autores do teatro brasileiro, como o próprio Nelson Rodrigues, o Plínio Marcos, né, que trabalha muito o teatro Uhum. marginal. Então, você já entrou em contato com a obra desses dramaturgos? É curioso, assim, eu tenho pouquíssimo contato com teatro, sempre morei em lugares que não tinham uma cultura de teatro, então a minha aproximação com o teatro é uma aproximação de texto. Uhum. Então, e mesmo assim muito deficitário, né? O Nelson Rodrigues eu li, acho que praticamente tudo do Nelson Rodrigues, Plínio Marcos eu li também, mas eu não sou exatamente um conhecedor de teatro, assim. Sim. Tive pouquíssimas experiências como espectador de teatro, sempre que tive fiquei fascinado. Vi uma peça chamada Uma Coisa Que Não Tem Nome, de um pessoal de Natal, chamado Grupo Estandarte, que era inspirada no ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Lindíssimo, comovente, uma coisa que mexeu muito comigo. Mas é uma relação muito distante, assim, não tenho
São duas coisas que são muito distantes, teatro e música ao vivo. música ao vivo, música ao vivo para mim são os meus amigos tocando. Então, eu não tenho muita coisa de show, de gostar, de disco ao vivo, assim, eu sou um sujeito de disco de estúdio. Você se considera uma pessoa muito mais caseira nesse sentido? De Sim, preferir uma programação muito mais... Você não é muito de lugares agitados, né? não, eu fico angustiado muito facilmente. Então, às vezes eu vou ver um show, alguma coisa assim. Geralmente, se tiver lugar para sentar, também tem isso. E Mas eu vou pouco. a sua relação com a música, e você poderia falar também um pouco sobre isso, assim, alguns dos musicistas que você consome, que você gosta muito? Sim, sim. Eu na minha primeira infância, assim, eu detestava música. E depois eu descobri que eu não gostava da música que tocava. E aí eu comecei a ouvir umas coisas assim que havia na minha casa, né? Alguns vinis, e tinha um pouco de tudo, né? Mas assim, dois discos me chamaram muita atenção. Um era o da Gretchen, que tinha Freakley Boom Boom. Eu não gostava tanto da música, mas eu achava a capa linda. E o outro disco que me pegou, esse musicalmente, é um disco que eu ouço até hoje, foi o Krieg Rabandolo, do Raul Seixas. E foi um disco que eu ouvi, assim, a primeira vez, achei lá em casa, não sei nem porque tinha esse disco lá, tinha aquela capa, né, com Raul de braços abertos, assim, que remete um pouco à ideia de um Cristo, né? E esse Sim. disco ficava plastificado com um plástico roxo, que mal dava para ver a capa. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei enlouquecido. Mas eu ouvia todo dia, assim, uma vez atrás da outra. Era a única coisa que eu ouvia. E aí, eu pedi à minha mãe um rádio de presente, pequeno ainda, né? Isso muito menino. E não gostava das músicas que tocavam na rádio local. E aí comecei a usar aquela coisa de ondas curtas, né? De madrugada, ficava ouvindo rádios estrangeiras, gostava daquilo. E aí uma outra vez que eu me senti encontrado assim, pela música, foi quando eu ouvi Flores, do Titãs, num programa da Xuxa. Eu era menino. E aquilo me deu um medo, rapaz. Aquela música falando que flores tinham cheiro de morte e tal. Aquilo me deixou tão angustiado. Mas a questão é que essa angústia sempre me convocou, sempre me chamou, então me instigava. E aí, depois disso, eu comecei a ouvir muita música. E aí fui pro heavy metal, ouvi muito metal, como todo adolescente angustiado nos anos 90. E aí depois fui descobrindo outras coisas. Folk music, música brasileira mesmo. E aí, já no final da adolescência, começo da vida adulta, eu descobri uma coisa que se tornou minha paixão. Assim. Duas coisas. Samba e jazz. E aí eu fui atrás dessas coisas até hoje. E eu ouço muita coisa ainda de samba e de jazz. Hoje eu ouço pouca música, assim, porque como eu sou muito, vivo muito correndo, assim, eu não consigo ouvir música para fazer outra coisa. Então, eu geralmente quando ouço música, eu ouço só música. E aí eu tenho ouvido pouca coisa, mas me interesso muito, assim, por quem está fazendo coisa nova por aqui e tal. E não tenho nenhum preconceito, assim, eu ouço de tudo. Eu diria que a música ela é muito importante até nessa relação com a poesia, porque, de uma certa forma, todo poeta, a poesia e a música, elas chegam a flertar entre si, por mais que tenham suas Uhum. diferenças. E Sim, sim. estruturalmente elas são diferentes. Mas, normalmente, quem tende a escrever, tanto quem tende a ser um musicista pode também escrever poesia, assim como o poeta também pode escrever uma letra de música, né? Então eu gosto muito dessa relação que tanto a poesia quanto a música tem entre si. Theo, Uhum. a gente estendeu muito o tempo da live de hoje e de fato ficou muito bom, porque eu gosto quando o papo ele vai, né? Um assunto vai puxando o outro, e se a gente deixar, a gente fica falando aqui das nossas paixões a live toda.
Então, vamos aproveitar esse momento de encerramento para fazer os agradecimentos. E eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante a live. Lembrando que, é, caso vocês não tenham tido a oportunidade de assistir desde o comecinho, fiquem tranquilos, porque essa live vai ficar aqui gravada no meu feed do Instagram. Eu também estou estudando algumas possibilidades para depois repassar todo o conteúdo para o canal no YouTube. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão perder o conteúdo que a gente teve. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês que nos assistiram. Theo, por favor, o espaço é todo seu, faça seus agradecimentos, fique à vontade. Rafael, eu queria agradecer a você pelo convite de novo, né? Fico feliz que eu não tenha me achado tão chato que me chamou de novo para a gente conversar, isso é um bom sinal. E eu, como eu disse da outra vez, como é? Às vezes eu sou chato, então, pessoas que pensam fora da caixa, para mim, é o que torna o papo muito mais interessante. Não, é verdade. E assim, eu falo muito, né? Mas eu queria agradecer a você pela paciência de me ouvir, pelo pessoal que passou por aqui. E fico feliz, cara. Eu acho que todo espaço que a gente puder ocupar com arte, com literatura, eu acho que é um espaço justo. Assim. Então, sempre que eu posso estar falando sobre essas coisas, eu falo com o maior prazer. Assim, é uma alegria para mim. Então, é isso. Queria agradecer a você e a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu agradeço muito, porque você de fato está certo. A gente tem que realmente ocupar todos os espaços possíveis, utilizando as mídias sociais, o que for, para fazer esse projeto de divulgação cultural, porque o nosso país ele é muito carente disso, né? E temos artistas excelentes que não recebem, né, de fato, o merecido respeito. E foi exatamente por isso que eu falei, não, o trabalho de Theo precisa ser trazido numa live, tem que ser uma coisa que tem que ser colocada. E eu agradeço muito por você ter topado fazer a live de novo. Meu amigo, Obrigado. um forte abraço para você, tenha uma ótima noite e uma boa noite a todos que nos acompanharam. Até a próxima live. Tchau, tchau.